Olá, meu nome é Samuel Fontes, estudante de engenharia da UFRJ, e hoje no projeto Casa do Estudante Educa, no tema de História, nós falaremos um pouco sobre o Império Romano. O Império Romano foi uma das civilizações mais poderosas e duradouras da história, exercendo enorme influência política, cultural e jurídica sobre o mundo ocidental. Surgido a partir da expansão da República Romana, o Império atingiu seu auge entre os séculos I e II d.C., quando dominava vastos territórios na Europa, norte da África e Ásia Menor. Roma não era apenas um império militar, mas também uma potência administrativa e cultural que moldou as bases do direito, da arquitetura e da organização social ocidental. Segundo a tradição, Roma foi fundada em 753 a.C., pelos irmãos Rômulo e Remo, criados por uma loba. A princípio, a cidade era governada por reis etruscos, até que, em 509 a.C., foi instaurada a República Romana, marcada pelo poder do Senado e dos cônsules. Nesse período, Roma iniciou um processo contínuo de expansão militar e diplomática, conquistando regiões da Península Itálica e formando alianças estratégicas. A sociedade dividia-se entre patrícios, que eram aristocratas, plebeus, o povo comum, e escravos, com fortes desigualdades sociais. Entre os séculos III e II a.C., Roma enfrentou sua maior rival, Cartago, nas Guerras Púnicas. Essas batalhas foram decisivas para o domínio romano sobre o mar Mediterrâneo. Após derrotar o famoso general cartaginês Aníbal, Roma consolidou-se como potência militar. As vitórias, no entanto, trouxeram desafios. A chegada de riquezas e escravos transformou a economia e intensificou a desigualdade social. Grandes proprietários aumentaram suas terras, enquanto pequenos camponeses perderam espaço, alimentando tensões políticas internas. No século I a.C., Roma enfrentava instabilidade política e conflitos sociais. Generais como Mário, Sula, Pompeu e Júlio César disputavam o poder, usando o exército como instrumento político. Júlio César destacou-se ao conquistar a Gália e, mais tarde, ao assumir o controle de Roma, sendo nomeado ditador vitalício. Seu governo promoveu reformas importantes, mas despertou o temor de que ele restaurasse a monarquia. Em 44 a.C., foi assassinado por senadores que desejavam preservar a república, mas, paradoxalmente, sua morte abriu o caminho para o surgimento do império. Após um novo período de guerras civis, Otávio, sobrinho e herdeiro de César, venceu seus rivais e tornou-se o primeiro imperador romano, sob o título de Augusto, em 27 a.C. Seu governo marcou o início do Império Romano e trouxe estabilidade após décadas de conflitos. Augusto reorganizou o exército, reformou a administração e incentivou obras públicas. Esse período de paz e prosperidade ficou conhecido como Pax Romana, durando cerca de 2 séculos, e foi fundamental para o florescimento da economia e da cultura. O império era governado por um imperador com poderes absolutos, apoiado por uma complexa burocracia e por governadores que administravam as províncias. A cidadania romana, antes restrita, foi gradualmente estendida a todos os habitantes do império. As cidades possuíam fóruns, termas, templos e anfiteatros, simbolizando o poder e o refinamento romanos. O direito romano tornou-se uma das maiores heranças da civilização, influenciando até hoje os sistemas jurídicos do Ocidente. A vida urbana era movimentada, com mercados, espetáculos e rituais religiosos dedicados a inúmeros deuses. A partir do século III d.C., o Império Romano entrou em crise
devido à pressão de invasões bárbaras, à corrupção interna e à instabilidade econômica. O enfraquecimento do exército e o aumento de impostos geraram insatisfação popular. Para tentar controlar a situação, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes: Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Apesar das tentativas de reorganização, as dificuldades continuaram e a unidade imperial se enfraqueceu. Em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente chegou ao fim, quando o chefe bárbaro Odoacro depôs o último imperador, Rômulo Augusto. Já o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, perdurou até 1453. O legado romano, contudo, jamais desapareceu. O latim deu origem às línguas neolatinas, o cristianismo se consolidou como religião dominante e o direito romano tornou-se base da legislação moderna. A arquitetura monumental, as estradas e os aquedutos revelam a grandiosidade de uma civilização que moldou o mundo ocidental.